A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais uma lição bíblica. Estamos chegando ao final do trimestre. Estamos na 12ª lição, na penúltima lição. Estamos estudando nessas últimas lições acerca da carta de Tiago. A lição de número 12 está inserida no capítulo 3 e 4 da carta de Tiago. O título da lição é Como controlar a língua e resistir ao diabo. Toda a lição ela traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é alertar acerca dos cuidados com a língua. E o segundo é destacar a sabedoria que vem do alto. O terceiro é exortar quanto à fragilidade dos projetos humanos. O texto áureo diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carne da existência humana, ou seja, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6. A verdade prática vai dizer: quem ouve conselhos se torna sábio, né? Então, a lição de número 12, inserida no capítulo 3 e 4, como já falamos, a introdução vai dizer: seguindo os ensinamentos desse manual de fé e prática, né, que é a Bíblia, cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim como está escrito lá no profeta Oséias, capítulo 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nesta lição estudaremos temas de grande relevância para a igreja, para o crente, para a pessoa, né? O tropeço da palavra, o poder da língua, a sabedoria que vem de Deus, como devemos resistir às paixões e desejos que causam intrigas, como resistir ao diabo, como tratar os irmãos e a fragilidade dos projetos humanos. O primeiro tópico da lição, ele vai dizer assim: os cuidados com a língua, né? O duro juízo para os mestres. A palavra de Deus nos recomenda que o mestre seja mais cuidadoso. O cuidado é para todos, mas para o mestre que seja mais cuidadoso, porque ele está ensinando. E a palavra de Deus já diz que os guias cegos, eles caem no fosso e aqueles que vão atrás. A igreja, ela não deve ser uma fila indiana. É por isso que a palavra, o Senhor Deus deixou a palavra para todos, não foi só para a liderança, vamos dizer assim, não foi só para o sacerdote. Desde do sacerdócio judaico, a lei era para todos. Todos tinham um exemplar da lei, quem quisesse. Assim também como todo crente tem um exemplar da Bíblia e deve conhecer, né? Porque guias cegos caem no fosso e caem todos os que vêm atrás dele. A igreja não é uma fila indiana, não é uma Maria vai com as outras. É o Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é que guia a igreja. Os cuidados com a língua. Mestre não é aquele que acha que sabe tudo, mas é aquele que ensina tudo que sabe, com mansidão, né? Ensinando, fazendo. A grande diferença de Jesus para os demais mestres é que Jesus é mestre que ensinou fazendo. Ele não ensinou mandando, ordenando. O segundo tópico do primeiro
segundo subtópico do primeiro tópico, vai dizer: a língua é como um fogo, como como está escrito aqui na palavra de Deus. E às vezes se torna indominável, né? Uma chama, uma pequena chama ali, uma pequena fagulha, uma pequena ponta de cigarro que alguém joga na margem de uma BR, num período seco, dali pode surgir um grande incêndio, né? Então, aqui em Tiago 3,6, ora, a língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe as chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Não vamos comparar o fogo aqui, literalmente, com uma caixa de fósforo que você tem em casa, com isqueiro, com a eletricidade, tudo é fogo. Mas aqui a língua, ela está sendo comparada com fogo quando é no sentido errado, porque a língua é para falar. Eu queria que alguém me provasse que alguém falou demais pregando o evangelho, né? Algum erro, ele sofreu algum dano, um prejuízo, porque falou demais pregando o evangelho. O sentido aqui é falar aquilo que não deve ser falado. E aí é onde a língua se torna um fogo indominável. Posta ela mesma em chamas pelo inferno, né? Em Provérbios 13:3 fala da sabedoria, fala do cuidado com a língua, né? Até porque a língua, a língua é como uma lâmpada, ela não é luz própria. A lâmpada, ela não é luz própria, ela carece de uma força, de uma energia. Da mesma forma, né, a palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Olha só, um rosto triste ele está declarando algo. Assim também como uma língua que fala mal, uma língua que promove contenda, uma língua que espalha fuxico. A culpa não é da língua em si, o problema é no coração. A própria palavra de Deus já diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque um coração cheio de desprezo, cheio de inveja, cheio de contenda, de ciúme, vai sair na língua. A pessoa é mal amada, a pessoa não tem prazer em nada, a pessoa não tem prazer em ler a palavra de Deus, a pessoa não tem prazer em ir para a igreja, a pessoa não sente prazer em pregar o evangelho, a pessoa não sente prazer em ouvir ou cantar um hino. Tudo é antipático, tudo é enjoado, né? É claro que tem dia que, dependendo da situação, das provações, das tribulações, tem dia que a gente está assim, mas eu estou falando de pessoas que vivem assim, que é um limão a vida toda, é azedo sempre, só tem respostas terríveis, nunca tem uma palavra branda, uma palavra doce. É desse tipo que a Bíblia está falando, que a Bíblia está aqui trazendo para que a gente tenha cuidado. E o terceiro ponto vai falar a dupla função da língua. Não é para ser dupla, como aqui é comparado com manancial, lá no Evangelho. Uma fonte, uma fonte de água, uma nascente de água, ela não é para produzir, ela não produz água doce e água amarga. Mas a língua, né? A língua, ela tanto abençoa como amaldiçoa, porque depende do que o seu coração está cheio, né? Aqui em Provérbios 13:3, a boca fala do que está cheio no coração. Vai sair, né? Você tá vomitando aquilo que está cheio, né? Então, a dupla função da língua,
de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Observe, não é para ser assim, mas acontece. O que não acontece com a fonte, o que não acontece com a nascente de água, acontece com a língua. A sabedoria que vem do alto. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há sombra e não há dúvida e nem sombra de variação, né? E quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, a pessoa que é mansa, que é humilde, e que é simples, a gente tem problema, a gente se enfurece, a gente se zanga, né? A gente se decepciona, mas tem aquele cuidado de não falar naquela hora, né? De esperar passar a ira para poder falar, para ter cuidado na palavra, na resposta, dar uma resposta branda. Não tem coisa melhor para você rebater uma afronta, né? Seja ela de qual for, de que forma vier para você, se você responde com brandura. A pessoa, ela é desarmada, ela volta envergonhada, porque ela esperava armar um barraco, ela esperava fazer um escândalo e na realidade não aconteceu. Então a palavra branda, a palavra de Deus já disse, a palavra branda ela afasta a ira. O segundo subtópico do segundo ponto fala sobre a sabedoria eterna, ou seja, a sabedoria terrena. Nós temos a sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria que vem de Cristo, que vem de Deus, e a sabedoria terrena, a sabedoria adâmica, né? Nós temos na Bíblia, a gente fala do primeiro Adão e do último Adão, né? São duas situações bem diferentes. Mas entre essa situação, nós temos também o primeiro homem e o segundo homem, que não tem nada a ver com o primeiro Adão e o segundo Adão e o último Adão, porque não existe segundo Adão, existe o último Adão, que é Cristo. Agora o primeiro homem e o segundo homem. Isso acontece com todos nós. Antes de Cristo nos salvar, nós éramos o primeiro homem, nós éramos adâmico. Agora, salvo, agora resgatado, lavado no sangue de Jesus, agora nós somos um outro Adão, nós somos um outro homem, aliás. Né? Nós agora somos cidadãos dos céus. Irmãos de Cristo, co-herdeiro de Cristo e filhos adotivos de Deus. Antes nós éramos, o primeiro homem era adâmico, era terreno, tinha uma natureza adâmica, pecaminosa. Agora restaurado, nós somos o segundo homem agora restaurado em Cristo. Esta não é a sabedoria que desce do alto, a sabedoria adâmica, a sabedoria terrena não é a que desce do alto. Tiago destaca 3 características acerca da sabedoria que não é do alto, a que é terrena. Essas 3 características diz, não vem de cima, né? Ela é terrena, ela é de baixo. Letra B, ela é animal, não é espiritual, né? Ela é natural, não é guiada pelo espírito, é guiado pela alma, pelos desejos, né? Guiado pelo coração. A letra C é demoníaca. O apóstolo Paulo alertou nos últimos dias, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então essas são aqui o que Tiago
trata acerca das 3 características, né, de que não vem do alto. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, que veio do alto. Depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então é que vem do alto. A sabedoria da terra, ela é uma sabedoria satânica, porque Lúcifer, ele vivia na terra, no primeiro mundo. Tanto é que está escrito lá, que ele diz, eu subirei aos mais altos do céu e eu vou fazer o meu trono acima do trono do Altíssimo. Ou seja, ele estava embaixo. Ele era um sacerdote e ele era um príncipe que cuidava do primeiro mundo, antes dele se rebelar. Então é a sabedoria, por isso que essa sabedoria adâmica, ela é de baixo, porque Lúcifer, ele não, apesar de ser espírito, de ter sido criado, de ser um anjo, ele não vivia, a sua função não era no céu, como hoje também não é. Claro que não é na terra, mas é na região celestial, não é no céu dos céus onde habita o Altíssimo. Assim também ele não podia passar acima do trono de Deus, que o trono de Deus era sobre os querubins. Ele ia até embaixo dos querubins, ali até embaixo, nas rodas, as rodas do trono de Deus são querubins, ele ia até ali, e ele não podia passar dali, mas ele intentou no seu coração de passar dali. Então essa sabedoria é de baixo. E aí a sabedoria que vem do alto, ela vem do Pai das Luzes, ela vem de Deus, ela vem do trono de Deus. Devemos buscar a sabedoria que vem lá do alto. Ela é a pura, né? Ela é pura. A palavra em grego é Hagnos, semelhante a Ágios, que significa santo, limpo, perfeito, inocente, pacífica, bem-aventurados os pacificadores, né? Ali quando Jesus está no Sermão do Monte. E aqui o terceiro e último tópico vai dizer, resistindo ao diabo. Só voltando ainda para concluir acerca da sabedoria que vem de baixo, acerca de Lúcifer, e a que vem do alto, que é Cristo. É que Cristo, ele é simples, ele é manso e ele é humilde. E Satanás é astuto, é sagaz. A obra de Satanás é matar, roubar e destruir. A de Jesus é dar vida e vida em abundância. O terceiro ponto aqui da lição, o último ponto, o tópico da lição, vai dizer resistindo ao diabo. A origem das disputas. Qual é a origem da intriga? Qual é a origem dos problemas, né, de ciúme? Qual é a origem? A origem é justamente carência. Quando você vê uma pessoa que gosta de disseminar fake news, né, que gosta de falar mentiras, que gosta de plantar inimizade no meio da igreja, no meio da família, essa pessoa, ela é carente, ela tem uma carência. Só que ao invés dela buscar quem realmente resolve, quem realmente preenche essa carência, essa lacuna, ela vai para a fonte errada. E aí não consegue, né? Qual é a origem das disputas? Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, entre os seres humanos? De onde é que vêm essas contendas? Que agora mesmo nós estamos vivendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. De onde vem isso? Carência. O Putin tem uma carência, né? Então, é em busca de suprir essa carência que as pessoas, elas matam, elas humilham, elas fazem atrocidades uns com os outros.
tentando preencher essa carência, saciar essa carência. Mas essa carência só quem preenche é Cristo, através do Evangelho. Só que eles não vão para a fonte correta, eles vão para cisternas. E aqui, quais são os prazeres, né, que militam ou guerreiam em nós, causando contendas, guerras e pelejas, né? Olha aqui, ó, a cobiça, a inveja. A Bíblia recomenda: não ambicioneis coisas altivas, né? Mas acomodar-se com as humildes. Então, é justamente essa carência que está falando aqui. Pessoas são carentes. Na igreja é comum você ver pessoas destruindo a igreja, né? Esvaziando a igreja com fuxico. Essa pessoa é carente. Ela quer ser vista, ela quer ser abraçada, ela quer ser amada, mas ela não ama. Porque a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz: aquilo que você quiser que os homens vos façam, faça você primeiro. Se você é aquela pessoa que gosta de ser lembrada no aniversário, lembre do aniversário dos outros. Se você é aquela pessoa que gosta de receber presente, presenteie primeiro. Se você gosta de ser aquela pessoa que gosta de ser recebida, receba bem. Então a palavra ela é bem clara sobre isso. Mas na realidade as pessoas têm essa carência porque elas não conseguem fazer e elas querem ter aquilo daquelas pessoas que fazem. Foi essa mesma situação, isso é de Lúcifer, essa é uma síndrome de Lúcifer. Ele era carente, ele tinha uma carência, apesar de ter uma grande posição, mas ele tinha uma carência de querer ser maior, de querer ser mais, e da forma errada. E para preencher essa carência, ele não mediu as consequências. Da mesma forma as pessoas fazem até hoje, é a síndrome de Lúcifer. Como colocar o diabo para correr? Não existe outra forma de colocar o diabo para correr. Ele não corre no grito. Ele não corre com medo de cruz, como pensam os pagãos. Porque a cruz é uma arma dele. A cruz é maldita. Ele não corre com medo de cara feia. Ele corre, ele se afasta quando nós resistimos, ou seja, quando nós não cedemos, quando nós não abrimos mão de servir a Deus, de obedecer a palavra, de obedecer a Deus. Ele não consegue ficar perto, ele não consegue infernizar a vida de alguém que não desobedece a Deus. É aí onde ele não consegue, não é a gente que expulsa ele, não, porque a palavra de Deus diz que é para nós expulsar os demônios, que não é o diabo. O diabo é príncipe dos demônios, é o líder. Mas o diabo é um anjo, não é demônio. Anjos não são demônios. Quando o povo de Israel vai atravessando o deserto, e aquela situação de Balaão, ele disse: olha, a gente não pode amaldiçoar esse povo. Esse povo está andando de acordo com a vontade do Deus deles, não tem como, não existe, já fez minha mandinga tudinho aqui e não tem jeito. E o rei pergunta: e o que é então que deve ser feito? Ele diz: olha, você coloca algo entre eles com que eles venham desobedecer ao Deus deles. Que eles iam pecar contra os Deus deles, aí sim. Aí Satanás tem uma brecha, aí Satanás tem um caminho largo para entrar. Porque eles abriram a brecha. Eles facilitaram. Então é nessa situação. O terceiro subtópico do terceiro ponto diz: se Deus quiser, né? Nós devemos entender isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Porque o paganismo também fala muito em nome de Deus.
Mas o próprio Deus disse que nós não podemos usar o nome dele sem chancelar com o nome de Cristo. Porque o nome de Cristo é a senha para nós adentrarmos no trono da graça de Deus. Nós não poderíamos entrar. Até Jesus ter simbolizado o véu, ele rasgando a sua carne, para que hoje nós tivéssemos acesso, nós não poderíamos entrar para falar com Deus. Tinha que falar com o sacerdote falava com Deus. Não é por isso que o paganismo tem isso até hoje. O paganismo reconhece que não pode chegar diante de Deus. Mas eles só falam de Deus, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus vai com Deus. Mas sem o nome de Jesus, e isso não é possível, porque foi o próprio Deus que falou. E Jesus também, quando esteve entre os homens, entre nós, como pessoa, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não falou ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem, porque tem que ser nele, tem que entrar nele. Ele é o caminho. E aqui só em nome de, se Deus quiser em nome de Jesus, aqui está a diferença. O próprio Jesus também diz: olha, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concede. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês empunharão as mãos sobre os enfermos, eles são curados. É no nome dele. E Deus, ele não quebra princípio. É através do nome de Cristo, é através de Cristo que nós chegamos a Deus. E aqui nós concluímos essa lição de hoje, acerca de como controlar a língua e resistir ao diabo. Controlar a língua, alimente o seu coração, e enche o seu coração da palavra de Deus, e enche o seu coração de alegria, de paz, de amor, e a língua vai colocar isso para fora. A língua é responsável. A língua ela é uma corneta, ela é uma trombeta. A língua é como se fosse como a boca fala, né? É uma caixa de som. Mas uma caixa de som sendo só a caixa, se não tiver lá dentro os equipamentos eletrônicos que vai produzir esse som, só a caixa não produz som nenhum. Do mesmo jeito somos nós. E enche o seu coração de paz, de alegria, de amor, para com você mesmo, para com o próximo. E aí sim, da sua língua nunca vai sair maldição. Que Deus abençoe. Tenha uma boa aula em nome de Jesus. Amém.